E aí, galera, vamos começar a defesa aqui de um TCC, de um camarada aí que foi fazer estágio no Veterinary Cannabis nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele vai falar aí. Bem-vindo, galera. Ah, vai todo mesmo. A gente tá esperando. É sério? Não, nós já vamos. Quem tiver aí, isso aí avisa que tá sendo sol de cannabis, né? Tá passando o cultor de cannabis. Ok. Fala pra mim. A minha mãe tem. Fala pra ler que a lei manda pra eles. Passa tua senha pra eles. Isso. Passa tua senha pra eles. Ah, sim. Então tá. Vamos começar? Bem-vindo a todos. Agradeço inicialmente a banca. Professora Márcia, mais uma vez aí, né? Envolvida na 38ª banca dela essa semana. Professora Érica, que se deslocou, né? Se dispôs a longe, a vir para cá. Então, muito obrigado pela participação de vocês. O auxílio, tenho certeza que vai contribuir bastante. Pronto, tem aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer a tua apresentação. Depois passamos para as arguições e depois no final a gente faz o fechamento. Então, ok? Então, agradeço a todos aí também, os coleguinhas, né? Coleguinhas presentes aí, prestigiando. Então, pessoal, bom dia. Que nem o professor orientador Bira já falou. Meu nome é João Lourenço e eu vou apresentar para vocês o meu estágio curricular obrigatório supervisionado. Ele foi realizado na empresa Cultivate Veterinary Wellbeing, entre as datas de 4 de agosto a 8 de novembro, supervisionado pela doutora Casara Andre, ela é fundadora dessa empresa. Ele foi realizado na cidade de Wheat Ridge, no Colorado, nos arredores de Denver, e esse estágio me proporcionou a troca de conhecimentos teórico-práticos, a aplicação de conhecimentos que eu adquiri durante a graduação e, por esse estágio ter sido feito fora do país, a troca de experiências culturais com outras pessoas de outra cultura. Então, essa empresa ela é denominada uma empresa de educação e consultoria, principalmente no ramo de cannabis medicinal para pequenos animais. Só que, além disso, ela também fornece auxílio à comunidade veterinária. É uma empresa que a doutora gosta de falar que ela é uma facilitadora da vida desses veterinários. Ela fornece um local físico para eles realizarem as consultas deles. O pessoal da equipe Cultivate, eles fazem a requisição dos exames dos pacientes. Eles fazem a requisição de produtos que esses veterinários associados vão usar nas suas rotinas. Eles fornecem um auxílio organizacional e financeiro, marcando as consultas e organizando os calendários desses veterinários, além de cuidar, digamos, com uma tesouraria, de gastos que entram, pagamento de impostos e controle de gastos. Eles também fornecem especialistas que eles possam ter associados ou não à empresa, e o principal deles seria a consultoria e o curso com cannabis para cães e gatos. O local físico, a estrutura, ela conta com 2 consultórios, um deles conta com um espaço educativo, ela possui 2 áreas administrativas para realizar as atividades que eu acabei de descrever, e geralmente o horário de funcionamento dela é com hora marcada. Aqui a gente tem um consultório, o principal, que ele é o maior, ele tem alguns sofás, caso eles queiram fazer pequenas apresentações. Lá no fundo tem um quadro branco, eles têm um projetor. Aqui tem outro consultório que é um pouco menor, que é usado quando o outro está sendo utilizado, que ele possui a mesa e os equipamentos de rotina como estetoscópio, otoscópio ou materiais para curativos. Entre as atividades realizadas pelos associados a essa empresa, os médicos veterinários ou técnicos, entre elas estão acupuntura, massagem, quiropraxia, reabilitação, laser terapia, cuidados paliativos e eutanásia. A eutanásia, esse procedimento, geralmente ele é realizado em casa por uma veterinária, embora ela possa realizar na clínica. E os cuidados paliativos e eutanásia em especial, porque geralmente terapias associadas a cannabis são para pacientes geriátricos ou pacientes que estão muito debilitados. Entre as minhas atividades envolvidas nessa empresa, constaram a organização de agenda, na qual eu precisava enviar e-mails para os tutores e marcar consultas que fossem em datas disponíveis para mim e para eles. Eu realizava o acompanhamento deles, geralmente semanalmente ou a cada 2 semanas, dependendo do caso e da necessidade desse paciente.
eu realizava atendimento clínico acompanhado da veterinária supervisora local, tanto atendimento clínico fazendo anamnese, exame físico quando era presencial, ou anamnese quando era alguma consultoria online. Eu realizava requisição e análise de históricos médicos prévios à consulta, exames complementares também, e eu realizava requisição e análise de exames complementares futuros. Nessa parte, eu também tive a experiência de lidar com funcionários, de lidar com uma secretária que me auxiliava a realizar essas atividades. Entre outras atividades, eu realizava a escrita e a manutenção dos históricos médicos na língua inglesa, na qual eu precisava escrever o que eles chamavam de SOAP note, dizendo a sintomatologia apresentada pelo animal, as alterações encontradas, qual que seriam os prováveis diagnósticos e qual que seria o plano terapêutico que a gente iria instituir. E isso estaria disponível para outras clínicas requisitarem para a empresa, caso eles precisassem. Eu tive também participação em palestras educativas relacionadas a cannabis, tanto como auxiliar a palestras da veterinária como um palestrante também. E, muito importante, eu também era responsável pela avaliação da relação tutor-paciente, que é muito importante nessa terapia, para ver da confiabilidade do tutor e se ele iria seguir o protocolo terapêutico adequadamente, e aí avaliar a escolha do produto, qual que seria a dosagem e qual que seria o melhor método de administração. Aí aqui, só para exemplificar, seria a consulta, seria a papelada que eu resolvia, que eu preenchia para eles os históricos médicos. Aqui alguns exemplos de coisas que eu participei, aqui uma apresentação que eu fiz num hotel para uma associação de caninos, aqui para uma ONG que era especializada em auxiliar tutores que tinham animais com câncer de mama, e aqui eu só auxiliei a veterinária para profissionais que trabalhavam com caninos, pessoas treinadores no geral. As outras atividades que eu participei e concluí o curso que eles denominavam de VCC, que seria o curso de conselheiro para terapias com cannabis, é um curso de certificação que essa veterinária faz. Eu tive a oportunidade de realizar visitas técnicas a empresas relacionadas ao cânhamo voltadas para o uso animal, e eu também pude realizar uma visita técnica a um laboratório de análise privado, que ele realizava tanto a análise de amostras recreacionais quanto de amostras medicinais. Então, aqui seria eu concluindo o curso de certificação que ela fornece do VCC. Aqui a gente tem as amostras que o laboratório analisa. Aqui tem alguns dos maquinários que eles utilizavam, eu tinha um monte de foto, mas como o tempo é curto eu não pude botar todas. Esse é um maquinário para moer as amostras. Esse é um PCR, a procura de contaminantes. E por último, a plantação que eu acompanhei da empresa EarthBuddy no estado do Colorado. Entre a casuística que eu acompanhei, especificamente com as medicações à base de cannabis, eu realizei 12 atendimentos clínicos presenciais e eu realizei também 14 atendimentos online, especificamente com o uso de cannabis. Eu também realizei acompanhamentos excepcionais, que eles não faziam parte da minha rotina, eram datas que os veterinários associados à empresa eles tinham disponibilidade de me levar junto, que era para eu participar da realidade deles, conhecer como é que eram as clínicas tradicionais, digamos assim, e eu poder não só focar na cannabis, mas poder focar numa medicina interna no geral. Então eu pude acompanhar durante um dia uma médica veterinária que realizava exames de ultrassom em diferentes clínicas da cidade, com horário marcado. Eu pude ter uma experiência clínica e cirúrgica durante 2 dias em um abrigo público de animais na cidade de Aurora. E eu pude ter também uma experiência com a saúde pública no estado do Colorado, participando das reuniões administrativas deles. Só que eu assinei um termo de confidencialidade, eu fui obrigado a assinar, então eu não posso discorrer muito sobre isso. Entre pequenos animais, com exceção da parte da cannabis, eu acompanhei 7 exames de ultrassom em 4 clínicas diferentes. Eu realizei 4 exames clínicos em cães e 4 exames clínicos em gatos, nesse abrigo animal. E eu acompanhei 33 cirurgias de castração, a maioria em machos, também nesse abrigo animal. Aqui, só para exemplificar, tem uma clínica que foi realizado os ultrassons. Aqui só a fachada de uma clínica e uma fachada de um hospital também que a gente realizou esse procedimento. Outros acompanhamentos que eu fiz fora da rotina da cannabis foram com equinos de corrida e com clínica. Nos equinos de corrida foram feitos 54 exames de claudicação. Eles eram feitos antes da corrida e após a corrida, na qual 6 animais manifestaram claudicação, eles manifestaram algum tipo de lesão no sistema músculo-esquelético, então eles foram retirados do sistema de corrida deles. E eu realizei 4 atendimentos particulares em equinos com a outra médica veterinária. Todos eles, inclusive o da médica veterinária, apresentaram claudicação. Isso foi mais uma coincidência
porque ela atende todos os tipos de casos. Foi só no dia que eu acompanhei ela, os casos eram de colodiversão. Então, o meu primeiro relato de caso é um canino da raça Labradoodle, um macho castrado de 4 anos e de 30,5 kg. Ele foi atendido na data de 20 de outubro de 2019 pelo setor de consultoria. A primeira consulta dele foi realizada online e ele já veio com um diagnóstico prévio de epilepsia idiopática pelo seu antigo veterinário. Então, na anamnese e nos históricos médicos constavam que ele começou a ter crises epiléticas generalizadas e isoladas com início há 2 anos, quando o paciente tinha 2 anos. A tutora relatou que ele tinha um período pré-ictal de mais ou menos 5 minutos, na qual ela não via uma diferença de comportamento do animal, mas o outro cão que ela tinha rosnava para ele e evitava contato, e assim ela sabia que uma crise convulsiva estava prestes a acontecer. Ela relatava o período ictal durante cerca de 30 segundos a 1 minuto, na qual o paciente perdia a consciência, apresentava bruxismo, incontinência urinária, movimentos de pedalagem com contrações musculares tônico-clônicas. E o período pós-ictal, devido à exaustão mental desse paciente, por 5 minutos ele estranhava e evitava a tutora. No início, a tutora, quando ele iniciou essas crises, ela disse que ele tinha cerca de 4 crises por semana. O seu médico veterinário prévio realizou exames físicos e sanguíneos na época, todos eles sem alteração. No seu registro médico, ele não tinha alteração no apetite, no consumo de água, na urina e nas fezes. E a sua última crise, na data da consultoria, tinha sido dia 7 de julho. A tutora iniciou o tratamento por conta, antes da consultoria, com óleo de cânhamo da marca Canna Companion. Ela não teve sucesso na redução da frequência dessas convulsões, mas ela conseguia interromper essas convulsões quando ela aplicava o óleo na gengiva do animal durante as crises. Após ela não conseguir esse controle, ela mudou para a marca Jamodsware, 50 mg, e ela conseguiu uma diminuição na frequência para 1 a cada 4 semanas, de 4 em uma semana para 1 a cada 4, uma a cada mês. Esse aqui seria o certificado de análise dessa marca da Jamodsware. O certificado de análise é um exame laboratorial que eles fazem para demonstrar quais são os canabinoides presentes nesse produto, qual é a concentração desses canabinoides. Eles abreviam o certificado de análise como sendo COA. E outras coisas que você pode testar é a presença dos terpenos, que eu posso entrar em detalhes mais pra frente, e também a presença de pesticidas, de contaminações, de bactérias, de leveduras ou de fungos. Esse COA eu não considerava ele muito confiável, por isso a gente decidiu mudar essa identificação. Além disso, a tutora começou a tratar com acupuntura há cerca de 3 meses e foi realizada uma mudança do óleo de cânhamo para a marca Earth Buddy, que seria uma marca muito mais confiável, é um produto muito mais fidedigno para proprietário. Uma dose de 0,2 mg de canabinoides totais, somando todos os canabinoides por quilo, numa taxa de 24:1, 24 moléculas de CBD para 1 molécula de THC. Além disso, todos os pacientes, não só esse, eles eram fornecidos diários para que eles pudessem aumentar a dose e poder anotar como é que foi a resposta do paciente e para a gente conseguir avaliar se o tratamento estava sendo eficiente ou se a gente estava vendo algum efeito colateral. Esse seria o COA da medicação que a gente iniciou dele. Ele é um COA muito mais fácil de ler, ele tem um infográfico, ele tem a quantidade total de canabinoides, ele tem a concentração por ml. É um COA que a gente consideraria bom. Aqui, só a título de curiosidade, tem também o COA dos terpenos deles, que podem também serem úteis para o tratamento, principalmente devido ao efeito comitiva. No dia 27/9, prevendo uma convulsão devido ao comportamento atípico do outro animal, a tutora administrou 4 gotas de sua antiga medicação, na qual o paciente não teve essa convulsão. Em 15 minutos, o seu outro animal se comportou normalmente. 20 dias depois, no outro mês, o paciente teve uma crise convulsiva, na qual a dona não estava em casa, então ela não viu essa alteração de comportamento do outro animal. E a família dela, que viu a convulsão, administrou óleo na gengiva do paciente e ela relatou que cessou a convulsão dentro de 15 segundos. Com essa convulsão, foram 3 meses de intervalo sem essas crises e aumentou praticamente 1 mês do que ela já tinha conseguido com as outras medicações. Isso apenas com óleo de cânhamo, com baixo THC. Também, a título de curiosidade, caso a gente tenha casos graves de epilepsia, a gente pode entrar com tinturas que sejam 1:1. O THC seria muito mais potente no controle da epilepsia, mas a gente decidiu ter
tem uma perspectiva um pouco mais conservadora, já que a gente conseguiu os mesmos efeitos benéficos sem a utilização dessa molécula. Aqui, só para citar, no dia 25/10, no final do meu estágio, foi realizada uma consulta presencial, na qual todos os parâmetros citados aqui estavam dentro dos valores de referência. A tutora realizou um exame sanguíneo, um hemograma e um bioquímico na data de 6 de novembro, que não possuíam alterações significativas, e decidiu se associar a uma concentração que eu estava falando um pouco mais alta de THC, para ver se a gente consegue expandir esse tempo sem crises ainda mais. E com essa adição, a gente adicionou 2 mg de THC e 2 mg de CBD, VID, ao protocolo desse paciente. E aqui só a título de curiosidade, o hemograma e o bioquímico que ele fez, a única alteração foi uma redução nos valores dos monócitos, mas isso não seria relevante para esse caso de epilepsia. Meu segundo relato é também um paciente canino da raça Spaniel, uma fêmea castrada de 14,5 kg, de 11 anos, que ela foi atendida na data 19/9. No histórico dela e na anamnese, a dona relatou que a paciente possui hematoquesia diarreica associados à hematêmese desde o final do ano de 2018. E no seu histórico médico também constavam hipofagia, diarreia e mucosas levemente pálidas. O seu médico veterinário prévio achava que ela tinha pancreatite, ela foi tratada com medicamentos para pancreatite, não resolveu o vômito com sangue nem a diarreia com sangue, então ele decidiu investigar qual seria a causa dessa sintomatologia. Então, em setembro de 2019 foram realizados exames sanguíneos, na qual o hemograma, o bioquímico apontaram a única alteração foi uma hipoalbuminemia, provavelmente decorrente do sangramento que esse paciente estava tendo. Foi realizado um exame, uma radiografia e uma ultrassonografia abdominal, na qual demonstraram o espessamento do trato gastrointestinal. Foi realizada uma endoscopia, uma biópsia desse mesmo trato e também um teste alergênico alimentar para poder excluir a possibilidade de ele estar tendo uma hipersensibilidade alimentar. Na endoscopia foram relatados hiperemia leve no estômago, moderada no duodeno e severa no cólon. No cólon ele tinha ulcerações e hemorragia, o que indica porque ele estava tendo essa hematoquesia. No exame histopatológico foram descritos uma gastrite linfoplasmocitária supurativa de leve e moderada. Isso explicaria a êmese do paciente. No duodeno foi encontrada uma enterite linfoplasmocitária e no cólon foi encontrada uma colite plasmocitária também. Foi escrito que a friabilidade estava aumentada em todos esses tecidos descritos. E no seu teste alergênico, a única alteração encontrada foi para proteínas derivadas de peixe, só que essa não era a dieta da paciente, então isso para a gente é irrelevante. Isso só diz que a ração que ela estava ingerindo, que era uma ração derivada de porco, ela não tinha uma reação a essa dieta. Foi realizada a troca de rações para uma proteína hidrolisada, assim como a literatura nos indica, para tentar excluir essa possibilidade de hipersensibilidade. E o médico veterinário diagnosticou com a doença inflamatória intestinal idiopática crônica. E ele tentou tratamento medicamentoso tradicional com antibióticos e anti-inflamatórios, corticoides na verdade, e ele não teve resultados consistentes. Então a tutora buscou o nosso setor de consultoria na data do dia 19, com as mesmas queixas que já tinham no histórico dela. Foi iniciado o tratamento com óleo de cânhamo da mesma marca que foi utilizado no primeiro caso. Aqui eu cometi um erro no relatório, que eu botei que era 0,5, na verdade 0,2, acabou passando batido, desculpa. E também numa taxa de 24 para 1. Uma semana após o início da medicação, a paciente ainda tinha essa sintomatologia, ela ainda tinha fezes diarreicas com muco, embora a quantidade de sangue diminuiu um pouco, mas ela continuava com hipofagia, mas a dona já relatava que ela possuía níveis de energia elevados. Nessa data, foi uma semana após a consultoria, foi realizada um aumento da dose para 0,26 mg por quilo de canabinoides totais. Isso seria mais ou menos uma gota BID a mais do que a paciente estava recebendo. 2 semanas após, a dona relatou uma melhora significativa, que a paciente parecia que tinha 5 anos novamente, é uma paciente de 11. A tutora passou a fornecer 2 refeições a mais, porque a paciente tinha interesse pela alimentação e ela estava comendo essas 2 refeições a mais. E ela relatou fezes de boa consistência, sem alterações. No mês subsequente, mês passado, a paciente apresentou hematoquesia e êmese 2 vezes em dias isolados. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes do porquê disso. E o sangue nas fezes continuou sendo reduzido desde o início do tratamento. E a dona continuou relatando apetite e energias excelentes dessa paciente. Na primeira semana de novembro,
a paciente não apresentou sintomatologia nenhuma, a tutora relatou que ela estava super bem. Após ela comer fezes de coelho e vegetação, ela apresentou hematoquesia novamente. Então a gente pode ver que teve uma interferência da tutora que não conseguiu manejar a paciente para que ela não tivesse essas alterações de dieta, o que pode prejudicar, já que tem uma correlação com a microbiota intestinal. No mês passado, quando ela apresentou hematoquesia e êmese, a tutora estava fornecendo petiscos com sabores naturais e fígado de porco, o que a gente sugeriu que ela descontinuasse. E a tutora relata que mesmo que ainda tenha uma recorrência dos sintomas, ela relata uma excelente qualidade de vida do paciente e ela mandou um e-mail semana passada dizendo que ela consegue ver a diferença antes do tratamento do cannabis e a diferença após, e ela disse que isso com certeza é o motivo da amiga dela tá tão boa nessa data. E aqui é uma foto que ela mandou, é muito bom acordar de manhã cedo com foto de um cocô. E ela sempre mantém o registro médico e as consistências estavam boas, sem a presença de sangue. Aqui ainda está um pouco amolecido, mas comparado com o início do tratamento, mais ou menos há 2 meses atrás, a paciente apresentou melhora. É isso que tinha para falar. Eu queria deixar essa frase por último, que é a do laboratório que eu citei, que eu realizei a visita, que diz que nós temos o direito de nos manter em silêncio, mas nós temos a responsabilidade de nos manifestar. Eu queria deixar isso porque a área da cannabis é uma área muito nova, é uma área que a gente vê, que a gente ainda não sabe a magnitude dela no nosso corpo e no corpo dos nossos animais. A gente vê que tem interações com as medicações que a gente usa, e as medicações que a gente usa têm uma relação com o sistema endocannabinoide, e é um sistema que a gente simplesmente não estuda por preconceito ou por uma falta de divulgação, e a gente só consegue ser médicos veterinários completos quando a gente tem um entendimento completo do corpo do animal. Não vai ser a gente estudar todos os órgãos e decidir ignorar um sistema simplesmente porque a gente não tem esse interesse. Eu queria agradecer principalmente a minha família, que foi quem me possibilitou de concluir minha graduação, foi quem me apoiou durante todo esse tempo, me apoiou durante minha viagem para Denver. Agradecer também a minha filha e a minha sobrinha de 4 patas. E agradecer a todos os meus amigos e amigas que fizeram parte da minha vivência aqui e que eu com certeza quero levar para o resto da minha vida. Então tá, certinho. Obrigado, João. Detalhe que é só foto de festa, né? Não sei de nada, né? Eu estava jantando, professor. Ele não mostrou o outro lado do salão. Ali do lado do Vidal também estava jantando, né? Claro. Quem trabalha não tem tempo de tirar foto. Sim, claro, né? Tem que estar divulgando. Quem trabalha. Vamos passar para cá agora? O que tu acha de a gente botar a mesa ao comprido, que aí a gente fica todo mundo observando? Isso a gente pode deixar no sabe? Ali, ó. Aí só agora para eles. Pergunta para a banca. Vocês querem ver alguma coisa ainda? Quer ver alguma coisa do slide, Eric? Quer ver alguma coisa? Ficou em dúvida ali? Não. Deixa aí, eu acho que vou usar Deixa ele aí. para o João contar. Aí? Acho que talvez tu use para responder você. Pode ser. Tem outras coisas que vocês quiserem. Que bonito. Nossa senhora. Fica pra cá ainda. Bom, então eu gostaria novamente de agradecer a banca por ter se prontificado aí a participar da avaliação. Gostaria de agradecer, muito obrigado. Professor Hélio, pela indicação do estágio também. Muito obrigado. Então, vocês decidem como é que vão fazer, se querem ir meio junto. Pode ser junto, por mim. Acho mais Pode ser, prático. acho que é mais dinâmico, Acho mais né? prático. É. Não cansa o povo todo, né? E nem o João tem que voltar tudo do começo. Mostra o pessoal, né? Então tá, fiquem à vontade. Não, mas pode começar. Ladies first. Então,
É que talvez eu me empolgue pelo tempo, entendeu? Eu até gostaria de se empolgasse. Então, aí talvez tu possa, se tu quiser começar, depois eu encerro, porque talvez eu me empolgue demais e fale demais e te atropele. Não tem problema. Eu devia fazer que nem no salão de iniciação, trazer um cartão amarelo e um cartão vermelho pro Eric, né? Ó, tempo, ó, encerrou o tempo. Eu tô há 2 anos tentando botar uma palestra em 20 minutos. Eu cheguei aos 40. Tô quase lá, eu comecei com 1h40, tá bom? Tá bom, João. Não, fiquem à vontade. Você tá ruim, mas tá melhor que Eu, inicialmente, então, gostaria de agradecer João Vira, né, pelo convite. Eu confesso que, assim, quando o Vira me ligou, né, porque eu não estava no Brasil ainda, para marcar a banca, eu pensei na hora em negar. Porque tu sabe que a gente aqui não trabalha com isso e eu não tenho experiência alguma. Ao mesmo tempo, a curiosidade não deixou. Então não deixou assim, porque na verdade eu não tenho conhecimento algum mesmo. Então esse é o meu primeiro contato. Eu vim aqui hoje mais como coadjuvante, mais para aprender com vocês dois, né? Então, eu queria dizer, professor Eric, que para mim também é uma honra, né, dividir contigo essa banca. E queria deixar bem claro que tu pode se passar a quantia que tu quiser. Para mim e para quem está assistindo, acho que vai ser um prazer mesmo, porque na verdade o que a gente quer, né, tanto eu quanto quem está aqui assistindo, é realmente aprender um pouquinho mais de uma coisa que a gente não tem experiência, nem os alunos aqui. Vamos começar. Começou bem, começou com um conteúdo interessante. Então, assim. Que é difícil achar isso aí. Então, de fato, eu vim mesmo para aprender e por isso eu gostaria de agradecer pela dedicação. Tá? Eu tenho umas curiosidades, mas eu vou primeiro passar a palavra para o professor Eric e depois para mim são curiosidades. De repente até chaçana. Então, obrigado pela introdução aí, pelo convite, Vira, João. Eu fico feliz por ter ido lá em maio, acho que foi falar. Foi em agosto? Não, agosto? Não, para pedir o estágio foi. Em maio, sim. E aí ele perguntou, porque ele fazia estágio com cannabis e perguntou se podia fazer estágio comigo e tal. E eu fui sincero, comigo vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo que eu faço, ficar na frente do computador, seguindo pra caramba, de vez em quando aparecendo um ou outro caso, e a maioria, que nem esse caso que tu citaste aí, o caso 1, né, que é online, começa online. Tipo, pra um TCC, o cara ficar só olhando online, não dá pra falar. Aí ele falou, posso ir pra fora também. Aí tinha a pessoa da Veterinária Cannabis e foi muito rápido. Foi você sair de Curitibanos, vir para Lages, chegar aqui, ela tinha respondido o meu e-mail, meu zap, não sei quanto eu falei, e eles já tinham falado contigo, já tava. Aí eles não se comunicaram e eu só assisti a partir daí. Depois que eu ia casar, em contato, que eu não conheço ela pessoalmente ainda, só por online filmes. Botei em contato, os dois já começaram a trocar ideia automaticamente. Eu não botei em contato, eu passei e-mail para ele entrou em contato, alguma coisa assim. E aí eu faço isso. E estamos aqui agora vendo esses resultados. Então, e para mim é muito bom ver essa. Tipo, é a primeira pessoa que eu conheço que foi até lá e trabalhou como veterinário num país, num estado, pelo menos, semi-legalizado. Né? Não é totalmente legalizado para veterinário. Ou já é. Então, isso é uma coisa que é meio discutível. Porque, na verdade, eu já esperava essa pergunta, uma das principais coisas que a veterinária lá ela tem que ensinar para as pessoas, porque tem muitos tabus e tem muita desinformação nesse meio. Ano passado eles passaram uma lei que eles chamam de Farm Bill, que seria tipo a lei da fazenda, na qual eles legalizaram o cânhamo, que não está falando da medicação de cânhamo, no território dos Estados Unidos inteiro. Então eles têm, digamos que 5 quadros de drogas, e de 1 a 5, e a maconha estava na primeira, que quer dizer que não tem potencial terapêutico e é altamente viciante. E eles tiraram do quadro 1, mas eles não botaram ela, reinseriram nos outros quadros. Então, para te recomendar, por exemplo, um opioide, ele vai estar no quadro 4, por exemplo. E agora, o cânhamo não está em nenhum deles. Então, legalmente, um veterinário não pode escrever uma receita e fornecer para um proprietário com tratamentos à base de cannabis.
Só que o que está acontecendo é que a gente já tem vários produtos relacionados à veterinária e eles podem comprar em qualquer lugar, e isso entra em conflito com o código de ética do médico veterinário, porque ele diz que a gente tem que fazer a redução de danos e a educação desses tutores. Então tem muitos produtos que eles não são produtos de qualidade, eles não fornecem a medicação que nem eles dizem no rótulo. Alguns desses produtos podem ser danosos para os animais e cabe ao veterinário se inserir nesse meio e poder educar as pessoas. Então a gente cuida muito com a nomenclatura, a gente não prescreve a cannabis, mas a gente sugere o tratamento. E principalmente porque, pelo menos eu acho que uns 60% a 70% dos casos que eu acompanhei com cannabis, os donos já utilizavam sem o acompanhamento veterinário. E a gente sabe que a cannabis vai ter interações com outras medicações e que outras medicações não têm interferência com a cannabis. Então, se o médico veterinário não conseguir acompanhar esse processo, legalmente ou não legalmente, a gente está expondo nossos pacientes a um risco. Então, como você falou, ele é semi-legalizado. Muitos veterinários estão trabalhando, muitos veterinários estão buscando a educação para conseguir trabalhar com isso, mas não é uma coisa que pode ser prescrita, é uma coisa que é sugerida, é uma coisa um pouco mais informal. E essa que é, por enquanto, mais ou menos a brecha na lei que eles estão fazendo, até o Conselho de Veterinária deles e o DEA, que seria uma polícia federal, poderem autorizar os veterinários a fazerem prescrições próprias, porque é meio contraditório ter produtos veterinários e um veterinário não poder trabalhar com eles. Sim. Tá, e aí como é que a empresa se vira no meio disso? Assim, ela não trabalha exclusivamente com cannabis. Que eu vi que tem outras, pelo que tu descreveu aqui. Mas no meio ela que fornece o medicamento? Não, na verdade, desde que eles legalizaram no país inteiro, em qualquer lugar do país tu pode comprar, tem posto de gasolina, CBD. Tem posto de gasolina, tem supermercado, tu pode comprar pela internet. Essa é uma informação só para ver aqui lá, o CBD, se estiver abaixo de 0,5 de THC, eles não consideram como medicamento. Sim. Então, ele é tipo bala, compra no posto de gasolina. Tipo bala. Então aí o cara pode comprar essa água aqui, que é mineral, eu posso dar pro meu gato. Eu posso comprar um óleo de cannabis, desse CBD, e dar nesse momento em diante que o pessoal intervém. É mais ou menos o que eu faço aqui. As pessoas vão comprar óleo de maconha, vão usar óleo de maconha nos seus filhos, nos seus animais. E eu, como veterinário, conhecendo, sabendo como funciona, não posso deixar ele fazer isso sozinho. Eu intervenho para ele fazer isso de forma consciente. Porque às vezes você não sabe, os tutores são leigos, eles podem estar com um animal tapado em opioide e chegar e dar 10, 20 gotas de óleo e o animal sedar de um jeito que possa ser irreversível. Então, isso é algo que... E eu acho que é bem isso que eles fazem, que é mais ou menos o que eu faço no Brasil, num país ilegal. É isso que eu ia dizer. Mas depois eu falo, eu vou jogar na Só uma coisa. Só para conversar. Não Só para trazer isso à tona, porque... Assim. Só para a gente entender, né? Para entender a coisa mesmo. De fato, é importante. E eu começar com essa pergunta aí para aproveitar que tem o pessoal ainda aqui e tal, e talvez as pessoas assistindo pela internet. E depois vai entrar uma parte mais técnica, talvez a galera vai ir fazendo, mas alguns conceitos a gente tem que, é bom a gente levantar agora por questões do que o João falou no final da apresentação dele, foi brilhante, que a gente não pode mais aceitar um curso de medicina veterinária sem uma disciplina de, no mínimo, endocrinologia. Ou isso entrar na fisiologia, no mínimo. Porque nem deveria existir uma disciplina como eu faço lá na UFSC, deveria estar dentro da fisiologia. Não precisaria eu, professor de genética, tem que parar tudo de estudar cannabis porque os meus colegas de fisiologia não estão fazendo isso. Não. É um sistema fisiológico como qualquer outro. Então, mas não faz isso porque eles não conhecem. Então não dá para culpar alguém que não dá aula daquilo que não conhece. Então é impossível. Então a gente tem que começar a estudar e conhecer. Eu não vou dar aula de cirurgia. Mas não vou dar aula de cirurgia, então não sei mais. Mas que também é um assunto do momento, então a gente tem que se virar. Exato, E daqui a 20 anos, quem não se formar sabendo isso está fora do mercado. Isso eu falo para todo mundo, todo veterinário, filho latino. No Brasil, entre 0 a 20, do ano que vem, 2020 a 2040, no máximo, se não você vai ver,
O médico veterinário que sair da universidade sem o conhecimento de sistema endocrinológico está fora do mercado. O mesmo serve para médico, serve para farmacêutico, para dentista, porque os medicamentos que já utilizam esse sistema. Está escrito aqui eu falo de estação, né? Porque eu corrigi ontem parecendo que era uma área de estação. Então eu estava meio que... Sabe quando está pesando numa estação, numa tese de doutorado? Não, parece que é uma graduação. Volta, dá só umas... Então beleza, então, só para ter esse crescimento ali. Deixa eu só falar um detalhe que o professor falou de 0,05. Eles dividem em cânhamo e maconha. O cânhamo é legal nos Estados Unidos inteiro e a maconha é legalizada em alguns estados, porque os estados lá são um pouco mais dependentes. A definição deles é que a maconha é acima de 0,03% de THC na matéria seca na hora da colheita. Então é uma coisa bem específica e é uma coisa muito arbitrária, é um valor muito arbitrário. Porque a planta não vai escolher o quanto ela vai produzir, a planta não vai se diferenciar em espécie por conta desse valor. Então, e isso não quer dizer que não tenha nada de THC. Ele pode ter um pouco de THC, embora vai ter muito mais CBD, e isso ainda pode ocorrer em riscos, que nem o professor estava falando, de pacientes que associam essa medicação de CBD e THC com outras medicações que eles já tomam. Mas só para deixar claro que eles têm a maconha, os óleos derivados da maconha e os óleos derivados do cânhamo. Mas a única diferença entre a planta e a espécie seria a hora da colheita, ou a diluição que eles fazem depois. Eu acho que tu até colocou isso, mas eu acho que eu não entrei muito em detalhes ali. Então, assim, o que eles conseguem comercializar é o cânhamo. O cânhamo, nacionalmente. Em alguns estados eles conseguem comercializar maconha. Tipo, no Colorado eles conseguiam comercializar. Até a gente estava, vou falar pelo João na hora do relatório, porque o João estava preocupado que estava muito grande, mas também é um assunto muito diferente, muito novo. Então não podia só jogar, tinha que explicar um pouco mais para quem lê e para quem lê daqui para frente, que for pegar na biblioteca, para fazer uma consulta, entender. Já que vai fazer, né? Então nós ficamos naquele dilema, tá muito... Não, mas tem algumas coisas vão manter, mesmo que dê 70 páginas, paciência, mas tem que situar, quem for ler depois, mais ou menos. É que é um caso especial, né? Exato, então acabou ficando maiorzinho, mas tá tranquilo. Então, já aproveitando esse gancho ali, vamos passar agora para do trabalho mesmo. Assim. Primeiro, eu concordo, eu não acho que ele está cumprido. Estou acostumado com coisas menores, eu estou acostumado também com o meu TCC foi assim, meu mestrado foi assim, meu doutorado foi assim. As coisas estavam mais cumpridas do que elas deveriam por causa do processo de informação que foi feito. E eu achei muito bem redigido. No geral, tem vários erros aqui de... Boa parte é do inglês para o português, tipo canabinoide com 2 N's com N, então dizendo sem acento, mas assim, isso aí esquece. Isso aí eu não vou ficar falando aqui, porque isso é bobagem. Está rabiscado aqui, depois tu olha. Daí tu vai ver, tem várias coisas aqui rabiscadas. Tá? Tu viu ontem o meu videozinho aquele, né? Tá inteiro rabiscado, cara. Tá inteiro rabiscado. Mas o que está em amarelo é anotações minhas, para mim. Beleza? Então eu depois ler e reler. E é isso que tu falou, de ficar para a posteridade. Alguém vai ler na biblioteca, que ou são informações que tem que ficar acesas, ou são informações novas. Para mim. Então, não se preocupe com isso. O que tiver em verde é porque eu estou concordando 100%. Ou dando ideia, ou estou trocando ideia aqui para a gente fazer. Se tiver em verde, aquelas 2 linhas em verde. Só o notícia, né? Não, tem várias verdinhas, tem várias verdinhas aqui. Tem verde tem sempre. Quando eu achei o Verde, aqui eu fiz um videozinho aqui, passando aqui. Nesse vídeo eu fiquei assim, meu Deus, tá tudo errado. Foi tu que perguntou, né, cara? O que achou? Tu conta isso um dia antes da banca. Exato, né? Só para ficar nervoso. Não faz isso, vai que eu sou. Cara, chama bosta. Imagina. Só para ver ele aqui hoje. Nervosinho. Nunca façam isso para a banca. Nunca pergunta um dia antes. Ainda mais que tu fez o teu trabalho, confia nele e vem. Aí eu falei, o que a Casara falou de ti quando tu saiu embora? O que ela pensou? O que ela achou do teu trabalho? É isso que vai vir aqui. Se ela achou ruim, vai ser ruim aqui. Se ela achou bom, provavelmente vai ser bom aqui. Enfim, então tem vários deles. O que está em verde é que eu estou concordando, o que está em vermelho é que são os pontos que ou é erro de português, a maior parte,
Aí o que está escrito vai ter coisas que vai chamar a atenção. Primeiro, deixa eu só entender, voltando então para a história você falou, você fez ali o estágio na Sicília. Depois entrando nos casos clínicos, pegar o estágio. Você participou de tudo lá, de quase tudo que eles fazem. Né? Uma boa parte, eu diria que 100% de tudo, mas eu acho que uma boa parte das mas tudo que está no relatório ali, você acompanhou? Em relação a acupuntura, os outros atendimentos, fora a caráter, que eu falo que é meio endocrino. Nos casos que eles eram pertinentes, no caso que a veterinária ela ajudou, por exemplo, teve um caso, se não me engano, ele é o de adenocarcinoma, que a veterinária ela se juntou com outra veterinária que estava fazendo tratamento, se não me engano, com acupuntura, porque ele tinha alguns problemas nas costas também. Sim. Aí nesse caso eu acompanhei. Não foi uma coisa que eu fiquei na clínica o dia inteiro acompanhando todos os casos que eles estão de acupuntura, sim. Porque o meu foco era outro. Sim. Mas quando eu tive a oportunidade eu acompanhei uma boa parte deles. Então tu teve essa relação de acompanhar a rotina deles, de vários profissionais atuando no mesmo ciclo, no mesmo ambiente. Como é que tu compara isso com aquilo que tu conhece da medicina veterinária na prática no Brasil e lá? Aqui a gente é mais individualizado ou a gente também tem essa interação que eles estão tendo lá de várias práticas no mesmo animal simultaneamente? Que eu acho que foi isso que eu entendi que estão fazendo. É o mesmo animal com vários, às vezes com vários veterinários. Na verdade, geralmente eles pode acontecer isso, deles terem 2 veterinários que trabalham com 2 terapias diferentes no mesmo animal, mas eu acho que a maioria eram veterinários isolados. Assim, eles iam para consultas com hora marcada. Então deu 2 horas, tem a consulta com esse paciente, com esse veterinário. Aí os 2 iam na clínica, faziam um procedimento, 3 horas, outro paciente com outro veterinário. Saquei. Acho que era o mesmo paciente também. Às vezes, quando, por exemplo, tinha um animal que a casa que eu fiquei lá era de um cliente dela, então tinha 2 labradores um pouco mais idosos que eles eram tratados, e quando ele tinha 2 sessões, por exemplo, de quiropraxia e acupuntura, eles marcavam seguidos. Então chegava primeiro a médica veterinária e fazia acupuntura, aí ela ia embora, vinha outra médica veterinária, fazia quiropraxia, já para fazer uma viagem só para o animal e para o tutor, e aí depois eles iam embora normalmente. E tu teve vários atendimentos em domicílio? Não, domicílio não. Os presenciais foram todos na clínica. Eu ia perguntar como que era a diferença do animal na residência, sim. do ponto de vista do médico veterinário atendendo e na clínica. Desculpa, eu até tinha intenção de fazer a domicílio, só que o meu transporte lá era meio restrito, porque eu tinha até minha carteira internacional, mas eu não dirigia lá, até com medo de bater o carro, mas eu ter gastado não sei quantos dólares. Mas... O dólar é 4,20. Ficar preso lá e não defender. Não, ser preso, batido em alguém, não conseguir pagar. E lá trans é coisa séria. Pode dar voz de prisão por causa de um ponto. Mas, só se engano, acho que é a mesma coisa. Eu acho que seria legal colocar isso no relatório, que de fato você fazia, tá? Anotei aqui, pra mim não ficou claro. Ficou claro, que eu acho que também é a tua dúvida, né? O que é feito lá, mas não o que você fez. Aí, por exemplo, alguém vai fazer estágio lá, quer ver o que você fazia. Então, assim, até tu colocou, participou de palestra, tudo, mas dentro do ambiente, faz as tuas funções, né? Na apresentação ficou bem claro. Então, se você pegar os tópicos do slide e desenvolver ele, fazer um parágrafo, que aí quem for ler depois consegue ter ideia do que ele vai chegar lá e vai fazer. Entendi. Talvez incluir um parágrafo daquele slide ali dizendo. Isso, pega aqueles slides lá e escreve. Isso no resumo ou na introdução? Não, eu deixei anotado aqui, depois tu olha, mas nas atividades desenvolvidas. Aí, assim, tem lá locais de estágio. Não do estágio. Outra coisa que eu senti falta, agora só senti falta no final. Não foi nem eu, foi a minha esposa. Não tem nenhuma fotinho. As fotos dos pacientes, e aqui tem várias fotos muito boas, que vale muito a pena colocar no. Fotos que, claro, que tem uma permissão de ser usadas, né? De incluir fotos privadas da fazenda. Mas aí eu incluiria aonde seria tipo em anexo no final, ou seria talvez a foto de novo. Tu fez estágio dando palestra.
Deu pressa. Sim. Tem uma das fotinhas aí com pressa, a foto visitando a fazenda de Ganja. Foto maravilhosa. Quantas pessoas no Brasil tem no TCC, o cara puxando uma florzona de um budzão, uma top bud lindão assim, cheirando aquilo numa fazenda atrás. Imagina o cheiro que tá aquela. Imagina, a outra com a bandejinha cheia de buzz lá pra analisar, não é? Olha, bud, tá lá a foto. Fez. Sim. Nada ali é ilegal. Claro. E aquilo até valoriza. O visual para uma coisa que vai ficar depois para ver. Ele fica ele estava analisando só os olhos, a flor, o que estava analisando. Mas tem esse material gráfico aí que enriquece. Talvez Agora a gente vai poder aumentar o número de páginas por orientação da banca, né? Autorizou. Até 420 páginas está beleza. Ah, tá. Até quanto? 420. Tem página de sobra. Acima disso já começa a ficar muito... É cansativo, né? Aí cansa, tem que ler em 2 dias. Né? Não, aí não dá. Beleza. O que mais que tinha falado do estágio em si? Você começou o curso BCC, né? Isso. E isso lá é equivalente a um curso de especialização aqui? Seria? Tipo... Não, ele é um curso que é ministrado online, ele tem uma duração, se não me engano, de 2 meses, ele é semanal, 2 horas na quarta-feira, ele é realizado. Eu acho que eu não diria que uma especialização, porque uma especialização demora anos para fazer, é uma coisa muito mais específica. O VCC ele tem um foco, diria, jurídico, uma questão educacional do quanto que o veterinário pode se envolver e do que o veterinário pode falar. Veterinário técnico, né, porque eles eram voltados para essas 2 áreas. Eles iam no mecanismo de ação, embora eles não se aprofundem tanto assim, tipo mecanismo intercelular e mecanismo de enzima, é uma coisa, um apanhado mais geral do sistema endocannabinoide em si. Educação dos pais relacionados a cannabis, tanto do uso recreativo, de não deixar a maconha acessível ao animal e conseguir reconhecer sinais de intoxicação. Educação para os tutores em relação ao que eu estava falando do certificado de análise, como analisar um certificado de análise, quais são as coisas que tu busca nele e quais são os parâmetros que tu espera encontrar. Deixa eu ver mais alguma coisa. As aplicações clínicas, quais são as doenças que tu pode tratar, quais são as dosagens que tu pode utilizar, quais são as taxas que tu usa de CBD e de THC. E por último, se não me engano, aí tem uma prova no final e as pessoas que estão se formando, elas têm que fazer a prova e entregar 6 casos clínicos dentro de 6 meses para poder contribuir com o estudo. 6 casos clínicos próprios. Que são pessoas que trabalham ou veterinários ou técnicos e eles têm que arranjar os casos para poder demonstrar que eles tiveram uma prática com o uso da cannabis, não só a formação teórica. Sim. E aí esse título lá para eles legalmente serve para os veterinários que ficam lá. Então também eles servem como alguma comprovação de que ele é habilitado, capacitado. Isso, essa é uma certificação para eles trabalharem com cannabis, no caso conselheiro com cannabis. Sim. Lá eles trabalham muito com títulos. Quando se forma veterinário, tu se denomina DVM, que seria o doutor médico veterinário. E eles usam essas siglas para tudo. Tu nunca se apresenta como... Isso, né? Exatamente. Então, quando eles colocam no currículo deles, eles, claro, colocam no currículo Lattes, digamos assim, mas quando eles se apresentam ou eles carimbam, apareceria, por exemplo, professor Eric, DVM, VCC. E agora é isso. Quando tiver, isso. Vai ser DVM lá, seria DVM, quando tiver o CMV lá, Isso. E aí VCC... Se passar aqui do lado. Exato. Se me aprovarem, né? Não sei. Vai ser que vem. Um dia vai, você agora precisa de Exato. Um dia vai. Tanto é DVM VCC, claro. Sim. Então isso te habilita a ser um consultor, né, um conselheiro, alguém para formar novos médicos veterinários quando você for um médico veterinário também. Sim. Nessa área, na medicina veterinária cannabinoide. Isso. Perfeito. Interrompendo, e uma coisa que eu achei interessante foi o esquema da empresa, né, de ter um local para te fornecer auxílio para os veterinários, tem consultório, tem interessante o modelo. Tu vai ver aqui depois que tu pegar o PDF, nesse ponto que tu está falando do sistema de funcionamento, está lá em verde,
a parte, bora fazer alguma coisa aqui assim, replicar algo aqui, que é algo que eu estou pensando fazer desde que comecei a trabalhar via UFSC, de montar uma rede de medicina veterinária canabinoide, né, da veterinária e os médicos que façam dele, para a gente formar corpo, gente, CPFs, ou CRMVs, aliás, que tenham capacidade de trabalhar com isso. Eles não precisam entrar no ativismo, que nem eu entrei, que não quero que tu entre logo mais, você mais que é BCC, né? Mas que trabalhem, que a sua clínica, a sua rotina clínica seja mais, tenha mais essa ferramenta à disposição, independente se é que nem eu, que basicamente só uso isso, ou apenas vai ser mais uma medicação como qualquer outra. Porque a gente tem que mudar um pouco o foco de pensamento. Eu tenho só umas questões sobre a empresa que eu queria tirar uma dúvida. Ela tem um funcionamento online e presencial. Isso. É dúvida que eu fiquei na hora que eu li, que eu fiquei um pouquinho. Gostaria até de entender isso, porque eu achei legal algumas coisas de funcionamento. Online, quem entra em contato é tanto o proprietário quanto o veterinário. Geralmente os veterinários, para primeiro contato, possivelmente, para caso eles queiram se associar ou para caso eles queiram manter uma relação com a empresa. O sócio, ele obrigatoriamente atende lá? Não necessariamente, é que depende do sócio e do que o sócio necessita. Tem sócios que eles chamam de sócios, mas seriam, no caso, basicamente um cliente, que eles só usam a clínica para requisição de produtos. Eles só vão na clínica, eles pedem para fazer, encomenda para mim 30 desse produto, dessa marca ou de qualquer medicação, e aí eles encomendam, deixam armazenado na clínica, o veterinário só vai lá e busca. Aí seria só essa função. Mas se eles quiserem, eles lidam também com a parte financeira, caso o associado queira, eles podem fornecer o espaço físico, aí vai mais da opção do médico veterinário ou do técnico e do que ele precisa. E para se tornar esse associado, tem algum pré-requisito? Eu acho que não, eu não tenho certeza como é que ela faz, mas eu acho que a única coisa que eles fazem é cobrar uma taxa pelo serviço. Aí os associados, que nem eu falei, seriam mais ou menos clientes, que eles pagariam uma taxa a mais para ter esse conforto da empresa resolver esses problemas para eles. E é a única no estado do Colorado que trabalha com cannabis dessa forma de assessoria, assim? Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que se não for a única, é a mais conhecida. Eu acredito que tem outros veterinários, principalmente a gente falou dos VCCs, médicos veterinários que já são certificados para trabalhar com isso, que eles trabalham talvez na... Então, tipo, uns 5 anos. Não. A dona foi direto para o tratamento com CBD. Ele tinha quantos anos mesmo? Quando ele iniciou a convulsão, ele tinha 2. Na data da consultoria, ele tinha 4. 4. Então, ele estava 2 anos com convulsão. Isso. Aquelas generalizadas, esporádicas, mas era recorrentes. Ela conseguiu controlar, mas continuava sendo recorrente, mais ou menos. Claro que teve variações, pelo menos o que eu consegui ler no histórico médico foi que durante uma época a família dela não estava fornecendo óleo de forma adequada. O óleo é aquele da Chemical Pain. O segundo, o da Charlotte Sweat. Todos eles são Vioral. Até coloquei ele que via sublingual, né? É que o óleo, ele geralmente é por via oral. Eu acho que eu já ouvi relatos que pode usar, como é que posso falar? Não é perianal, intranal, no caso administrado no reto, que ele pode ter um resultado um pouco mais rápido. E ele pode ser usado sublingual ou gengival, mas geralmente é utilizado de forma oral. Naquela hora que eu vi o óleo, eu pensei, olha, né? Aí depois eu pensei, não deve ser assim. Qualquer mucosa funciona. Qualquer mucosa funciona. No nariz também funciona muito bem. Sim. A aspersão das gotas, ou até a inalação mesmo, o tal fumado, a coisa isso. Ou o sublingual, o gengiva, que é muito bom. E uma que é ótima também, que é o retal, que aí passa a prescrição de meia etapa, não faz... Que é mais rápido. É mais rápido e evita excesso do delta 11 e THC, que dá uma onda muito maior e entra... No caso que quando tenha... Né, no caso que eu só trabalho com full spectrum, nunca trabalhei com um canal só. Mas tu evita esses problemas de superdosagem. Que eu acho que não tem muito. Posso fazer um ECD? Gente que
nóia na minha cabeça. De repente as coisas se enroscaram. Aí eu comecei a fazer isso. Sabe quando você faz algoritmo? Assim, foi assim, é um troço. Eu entendo a complexidade de começar com isso, porque ela é um sistema novo para qualquer veterinário que está no mínimo da nossa geração. E infelizmente ele é um sistema que trabalha com todos os sistemas. Ou seja, se você tem alguma falha em alguma fisiologia, você vai falhar. Você vai, não lembra mais como é que é a fisiologia renal. Não vai entender como funciona a cannabis nunca. Não, aí a gente fica lá, aí é muito chato. Acho que é a primeira leitura. Como eu te falei, é o meu primeiro contato. Não lembro mais o que faz cada um. Imagina eu corrigindo. A correção. Não, e daí quando tu pensa assim, cheguei no norte, achei. Aí tu vê que tem endocannabinoides, tem os endocannabinoides, tem os fitocannabinoides, tem os sintéticos, tem os antagonistas. E aí as coisas são diferentes, né? Então, e tem mais uma coisa agora que pouca gente toca no assunto, mas aqui foi muito bem abordado na revisão ali, que o THC, por exemplo, eles normalizam os nossos endocannabinoides, né? Não é apenas o THC, os fitocannabinoides. Aqui está bem escrito, porque eles melhoram o tônus. Extremamente retardado. Existe resposta, tá? Não pergunta. Você vai ver que agora vai sair. Tá, os endocannabinoides, eles são produzidos na parede celular, é isso? Eles são produzidos a partir de um precursor na membrana celular. E aí eles são liberados no meio extracelular. Isso. E eles vão são agir captados pelos receptores. Isso. Né? Então, todas as células produzem? Eu acredito que sejam as células relacionadas ao sistema endocannabinoide, os neurônios, as células imunes. E agora a gente já descobriu que tem os receptores canabinoides em outros órgãos, em outros tecidos, que a gente não tem ainda esclarecido a proporção e como é que eles funcionam. Então pode acontecer, não, é porque aí foi gerando umas coisas assim, de ter receptor celular e não ter a produção ou não. Isso acontece. Na verdade, é visto mais em humanos, na verdade. É uma coisa que, como os animais não falam, a gente não consegue ter essa informação. Mas uma coisa que hoje é clara em humanos é a síndrome da deficiência endocannabinoide. Quer dizer que a pessoa ou ela tem um número insuficiente de receptores, ou ela tem um número insuficiente de endocannabinoides. Ou ela ainda pode ter um número elevado de enzimas que estão degradando esses endocannabinoides, então eles não estão tendo efeito nos receptores. E esse quadro geralmente é associado com enxaqueca, doença inflamatória intestinal, eu acho que alguns casos de epilepsia, se eu não me engano. E é claro que animais a gente suspeita que sejam iguais, porque a gente está vendo que o sistema endocannabinoide é muito similar em todos os mamíferos. Então a gente imagina que talvez em cães, em gatos a gente também tenha, só que eles não falam, então a gente não consegue saber se eles estão com dor de cabeça por causa disso. Então é isso que eu fiquei em dúvida. A produção é neurológica, a produção, ou ela é todas as células?